O Lago de Fogo, antes, durante o milênio e finalmente no novo céu e na nova terra. Parte 1 de 5. Vamos falar sobre a Geena da antiga Jerusalém no seu sentido figurado. Geena era o nome usado no tempo de Jesus em referência ao vale de Inom. Está registrado em Neemias 11:30, segundo o livro dos Reis 23:10. Foi um local ou um vale localizado ao sul de Jerusalém e que desde o ano 638 a.C. havia se tornado um imenso depósito de lixo, onde se incinerava todos os tipos de lixo, incluindo carcaças de animais e criminosos executados. Para consumir todo o lixo e evitar o mau cheiro, o fogo era mantido aceso continuamente, inclusive com enxofre. Nada escapava da destruição da Geena. Mesmo os cadáveres não atingidos pelo fogo eram devorados pelos vermes até restarem apenas os ossos. Segundo o livro dos Reis 23:4. Também o rei mandou que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham sido feitos para Baal, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron. Jerusalém tinha esse campo, chamado Campo de Cedron, que servia como lixão da cidade. Agora Jeremias 7, 31 e 33. Profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fosse passar seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Também era um lugar onde alguns judeus sacrificavam seus filhos a esse deus chamado Moloque. Nessa figura a gente vê esta imagem onde representa o grande lixão da cidade. E Jesus usou este vale como símbolo da destruição eterna. Inom era a antiga divindade cananeia da lamentação, do choro, da destruição. Nesse lugar, alguns judeus rebeldes e idólatras sacrificavam seus filhos dentro desta imagem aí, chamada Moloque, que era um tipo de deus oco por dentro, onde se colocava um tipo de forno, uma imagem em forma de forno, onde se colocava os recém-nascidos para sacrificar a Moloque. A palavra inferno, que em grego é Hades e em hebraico é Sheol, que é o mundo dos mortos, no nosso contexto é usada de forma errada, como sendo o lago de fogo. Entretanto, o inferno, também chamado de Sheol ou Hades, será lançado dentro do lago de fogo. Portanto, o lago de fogo é outro tipo de inferno. É o inferno de fogo ou geena de fogo, não é o próprio inferno, uma região de mortos. Deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o além, que é o Hades, que é o inferno, a região de mortos. Entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, que é o Hades ou o Sheol, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20, versículos 13 e 14. No inferno, desce a alma e o espírito. No lago de fogo, é lançado o espírito, a alma e o corpo. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, ou seja, na geena, tanto a alma como o corpo. Agora Mateus 18, 9. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno. Mas esse inferno aí é geena de fogo. Porque no inferno, quando as pessoas morrem sem Cristo, elas descem lá o seu espírito junto com a sua alma. Porque lá é lugar de espíritos. Mas na geena é lugar de corpo, alma e espírito. É o homem todo, depois da ressurreição dos mortos, que será lançado dentro do lago de fogo. Geena, em outras versões bíblicas, é tradicionalmente traduzida por inferno. Assim, quando lemos a palavra inferno nesses versículos, na realidade trata-se do termo Geena. Por exemplo, Mateus 5:22 diz: estará sujeito ao julgamento do sinédrio aquele que chamar o seu irmão de cretino. Terá que responder na geena de fogo. Outra versão, será réu do fogo do inferno. Mateus 5:29, em outra versão, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para a geena. Ou em outra versão, seja todo o teu corpo lançado no inferno.
Então veja que sempre há essa contradição entre a palavra inferno, que ora significa geena, ora significa o próprio inferno, a região de mortos. Mas, na verdade, quando se diz que vai lançar o corpo inteiro, espiritual em corpo, é a geena. Quando é apenas a morte, o espírito vai sofrer no inferno como um lugar temporário, intermediário entre a condenação no inferno e a última condenação no lago de fogo. É então no inferno o espírito com a alma e no lago de fogo o espírito, a alma e o corpo. Esse versículo fala de um olho, uma mão e um pé que fazem tropeçar. Quer dizer, um olho, uma mão ou um pé causaria tropeço e o outro não. Diz também sobre um verme que não morre. São as podridões, é a distância, é o desprezo ali dentro. Alguns entendem que esse verme pode ser a consciência, a culpa, a condenação consciente de que está ali porque mereceu. Precisamos identificar o que é o corpo e o que é a alma, e o que significa matar o corpo, e entender perfeitamente que destruir é eliminar para sempre. Observe que Jesus diferencia entre o ato do homem de matar e o ato de Deus de destruir. E este último é o que a geena simboliza. Na geena, os maus não são mortos, mas que sofrendo eternamente serão absoluta e irrevogavelmente destruídos. Porque ser destruído na eternidade significa existência que não conta mais, ainda que vive no lago de fogo, onde seu tormento sobe para todos sempre. Quando Jesus falou da geena, aqueles que o ouviam sabiam muito bem a que ele estava se referindo, precisamente porque estavam familiarizados com aquele lugar. De modo que, quando ouviram Jesus citar a geena, reproduziram em suas mentes a imagem daquele enorme lixão, onde tudo terminava destruído pela ação do fogo e dos vermes. Jesus usou a palavra geena e não inferno para indicar onde os maus são atormentados, não em alguma região subterrânea, mas a respeito do depósito de lixo de Jerusalém, o lugar onde todo o lixo era queimado. Esse lixão, chamado de geena, deixou de existir há muito tempo. Suas chamas se apagaram, mas esse lugar foi usado como uma representação da geena eterna, como o destino final e literal dos maus. Tudo o que era lançado na geena era matéria sem vida. Ninguém jamais foi lançado lá vivo para ser queimado. Todos os corpos estavam mortos. Por isso, representativamente, também os ímpios vão ser lançados mortos. Ou seja, na ressurreição dos mortos, eles não receberão vida, mas o dano da segunda morte. Esse lugar representava uma condição de pessoas mortas eternamente no meio do fogo. Os judeus sabiam e podiam entender o que era a geena. Apenas a eles se falou sobre a geena. Mateus 10 e 28 identifica a função da geena. O significado de geena encontra-se apenas nas palavras de Mateus 10, 28. Ali Jesus nos diz para temer aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Sendo assim, Jesus falou da geena em sentido metafórico para representar a destruição completa, pois este era o efeito visível em tudo que era lançado naquele grande depósito de lixo. E foi assim que todos os ouvintes de Jesus entenderam. É o único versículo que descreve a função da geena, destruição da alma e do corpo. Todos os demais versículos limitam-se a advertir os maus quanto a serem lançados lá.